Sejam muito bem-vindos a um Mais Aprenda Ensinando. Hoje nós temos um convidado mais que especial, meu aluno Daniel. Ele vai falar para você sobre, na parte de auditoria. Eita, tá dando retorno. Opa, dando retorno aqui. Aí tá me atrapalhando, desculpa. Ele vai falar sobre auditoria dos temas COS 1 e COS 2. Algo bem espinhoso para alguns alunos. Então, eu queria que você ficasse aqui atento a tudo que nós vamos falar e dê uma força para ele. Todas as dúvidas que você tiver, pode mandar aqui no chat, eu vou ficar intermediando, vou conversar também, vou fazer algumas participações, vou perguntar também, e não ache que você vai estar atrapalhando ele, ou não fique com receio de perguntá-lo alguma coisa, falando, não vou perguntar para ele porque ele está no YouTube, está falando ali. Não, ele quer que você pergunte. A gente quer que ele tenha um raciocínio rápido. Então, qualquer dúvida que você tiver, mande para ele, que ele vai começar a aprender a desenvolver esse raciocínio mais rápido, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Lima, auditor do TCU, especialista na preparação para os melhores e mais difíceis concursos do país, ok? Sem mais delongas, deixa eu trazer o Daniel para cá, vamos lá. Grande Daniel, meu querido, como é que você está? Tudo bem, e você? Tá tudo bem contigo? Tudo na paz? E aí, tá tranquilo para fazer a nossa transmissão hoje? Agora sim, estou tranquilíssimo. A aula foi preparada aí com muito carinho e aí eu espero que todo mundo tenha tido acesso aí ao material que hoje a gente vai ver aqui agora na aula, tá certo? Legal. Beleza. Depois, se o pessoal já não tem, com certeza o Rodrigo depois passa. Eu já passei aí nos nossos grupos, né? Para quem são meus alunos, eu mandei para todo mundo. Se você não é meu aluno e você não teve acesso ao material, o material está de primeiríssima, tá bom? Então você me chama lá no Instagram ou me chama no Telegram, vou colocar os dois aqui para você, para mandar para você. Ele liberou tranquilo aí para colocar aí à sua disposição. E é legal que o Daniel ele está estudando em alto rendimento, é um dos meus alunos fora da curva aí. Então ele está realmente sentindo o que você sente, mesmo as dificuldades que você passa nos estudos, enfim, as barreiras que você está encontrando, ele encontrou também. E eu sempre peço para um aluno meu trazer aquele tema que seja mais espinhoso para ele, para realmente aquele problema não ser mais um espinho, ser exatamente algo que ele vai fazer a diferença no concurso. Coisa é uma coisa chata, para falar a verdade. Quando ele escolheu esses dois temas, eu falei, Daniel, você tem coragem? Ele falou, não, vou encarar isso aí. É chato, mas eu vou encarar de frente e mato ele no peito. Eu achei muito bacana essa postura dele, tá bom? Daniel, vamos lá? Pode começar aí, manda ver, a palavra está contigo. Deixa eu só ver aqui se está compartilhado o quê? Eu vou compartilhar aqui. Só antes da boa noite aqui para o pessoal, né? Nós temos aqui a Aninha mandou que estava aguardando, a Andréia também está aqui. Deixa eu ver quem mais. A Resenha Direito também mandou, Cristiane Franco, Ilen. Tá todo mundo aqui dando um apoio para você, viu, Daniel? A Jade, o Acelon também aqui. A Andréia está falando aqui, parabéns pela coragem, Daniel. A Malu também mandou um boa noite. A Etiliana mandou boa noite, vamos aos estudos. Você parou de compartilhar, Daniel? Pois é, eu só estou vendo aqui, agora está indo a tela inteira, né? Isso. Tá, Você está conseguindo ver? só que eu estou me vendo, eu queria ver também. Você pode minimizar uma coisa que fizeram em outras apresentações. Sei. Eles minimizaram a tela para poder ver também. É bom para você ver aqui o chat, alguma coisa do tipo, para você interagir com o pessoal. Tá. Agora vocês estão vendo o quê? A gente está vendo o segundo plano, né? Aquela tela que vem depois, com as anotações que você faz. A gente não está vendo. Entendi. Agora está tudo certo. Tá tudo certo. Bom, então, peraí, deixa só eu ver aqui como é que isso aqui vai acontecer para ficar mais fácil. Só um segundinho. Deixa eu mudar esse modo aqui. A audiência está altíssima, Daniel. Hoje tem uma galera boa aqui, ó. O pessoal tá prestigiando em peso, para você ver como coisa é uma coisa complicada. Então, sabe qual é o ponto? Antes de eu começar aqui, eu realmente achava antes, porque eu achava que era uma coisa cheia de conceitos e que era bem
complexa. E, na verdade, acabou que não ficou, porque o lance não é você decorar todos aqueles termos e outras classificações. O lance é você compreender mesmo, né, o que é que você está vendo, né? Legal. Agora foi, gente? Vocês estão vendo o quê? Eu tô vendo, a gente só está vendo nós dois. Eu parei parei não, você tirou o compartilhamento. Ah, não, então peraí. Ah, beleza, aqui, peraí. Vai, por que não tá aí? Ah, tá aqui. Boa noite, Jéssica. Cris Brazão está aqui também. Legal, galera. Muito bom. Ó, só antes de você começar, eu queria que você falasse sua formação e para qual concurso você está estudando. Beleza, gente. Eu sou arquiteto desde 2014 e estudo para concurso desde então, né? A princípio era um concurso para ser concursos voltados para a minha área, mas eu fui percebendo que eu me afinizo bastante com a área de controle. E aí eu me interessei bastante pelos concursos da área de auditoria. De início eu estava um pouco dividido entre os de auditoria fiscal e os de controle, e agora eu optei pelos concursos de controle. E o meu objetivo é a prova do TCDF, a princípio. E o que te atraiu nos concursos da área de controle? O que fez você optar pelos de controle e não pelos da área fiscal? Então, na verdade, é porque eu acho que eu tenho uma aptidão para a auditoria em si. Eu me considero muito observador e crítico, e eu acho que eu me afinizo muito com essa atividade, porque quando a gente pensa em concurso, às vezes a gente pensa muito no retorno financeiro que ele vai ter. Ele se torna atraente, sim, né? Mas eu me preocupo bastante também com o tipo de papel que eu vou desempenhar e qual que é o impacto dele no meu meio, né? Como eu vou contribuir. E eu acho que na auditoria de controle, né, que aí a gente faz uma averiguação maior de como que o recurso público foi empregado, eu acho que eu me afinizo mais do que com a área de recebimento né, que seria o de auditoria fiscal. Legal. Geralmente o pessoal realmente se apaixona pela área de controle por causa dessa nossa abrangência. E você que está assistindo aí, também sentiu esse calorzinho no coração, essa vontade para a área de controle por causa do Daniel? Se sim, manda aqui seu comentário do lado para a gente saber o que te motivou a estudar para o concurso que você está estudando. Daniel, vamos para o conteúdo? Bora. Bora. Gente, antes de mais nada, boa noite. Então, vamos lá aí ao nosso conteúdo. Tá tudo certinho aí. Então, eu vou... Por que essa tela tá ruim assim? Agora tá melhor? Agora ficou melhor. Do outro jeito estava pequenininho. Perfeito, então. Então, vamos aqui. Gente, COSO 1, COSO 2 e acredito que vocês podem não ter visto isso, tem COSO RM 2017, que é uma atualização do COSO 2. Nós vamos tratar desses 3 assuntos hoje e espero que vocês gostem bastante aí do material. Bom, para a gente falar de COSO, surge a pergunta: que COSO é esse? Essa piadinha péssima que eu fiz, mas é só para a gente entender como que o que é isso, né? COSO é a sigla de Committee of Sponsoring Organizations, que traduzindo é Comitê das Organizações Patrocinadoras. As organizações são essas 5 que vocês estão vendo aí ao lado. E o que elas patrocinam, né? Elas patrocinam materiais de liderança inovadora para que as empresas, né, as entidades, sejam elas privadas ou públicas e de qualquer porte, tenham um manual, tenham orientações, né, tenham esse conteúdo, a princípio,
sobre controle interno, gerenciamento de risco e prevenção contra a fraude. Aí fica só uma curiosidade. O último estudo que o COSO fez, aliás, ele fez não, né? Ele encaminha o pedido desse material para empresas de auditoria interna, como a PwC, a Deloitte e outras, né? O último estudo deles foi feito pela Deloitte, que é uma empresa de auditoria interna que atua mundialmente, da relação entre o controle interno e os blockchains, na perspectiva COSO. Então, se alguém quiser ver, é só acessar o site deles, que é coso.org. Beleza, uma vez que a gente, né, agora sabe o que é COSO, aí a gente se pergunta, COSO 1, COSO 2, COSO 3. Na verdade, é só um nome para ficar mais fácil da gente associar a qual relatório a gente está falando. Né? COSO 1 vai tratar do controle interno. Ele, a princípio, foi um relatório elaborado pela PwC a pedido do comitê em 1992 e foi atualizado em 2013. Nessa atualização, aí o de 1992 passou a não ser mais usado, né? Aí onde vocês conseguem ver essa foto é a capa do relatório, né? E beleza, para a gente começar a falar disso, o que é o controle interno? O controle interno ele é um processo realizado pelas pessoas da organização, todas elas, né? Então, é um processo que abrange todos os níveis organizacionais. Ele é um processo contínuo, né? Porque ele constitui um meio, ele não é um fim em si mesmo. E ele é um processo adaptável, né? Como a gente vive nesse meio todo cheio de alterações, então o controle interno ele tem de ser adaptável às modificações tanto internas quanto externas. E qual é o objetivo do controle interno? Né? Essa é uma questão clássica de prova. O controle interno ele visa garantir uma segurança razoável quanto ao alcance dos objetivos. Esses objetivos eles são determinados pela própria estrutura da organização. Ok, mas o controle interno, como a gente consegue ver, ele visa fornecer uma segurança razoável. Por que razoável? Porque ele é um controle que sofre limitações, né? E essas limitações, elas são inerentes ao controle interno. Por quê? Porque como ele é realizado por pessoas, né, aí acaba tendo uma série de possibilidades de erros, de falhas, de má intenções, que seriam o caso dos conluios, de atropelamentos, que seriam as não observações de processos, políticas, objetivos pré-estabelecidos, eventos externos, né? Esse termo já responde por si só, né? São eventos que não estão no controle da administração, e a relação do custo-benefício. Quando o custo de implementação de determinado controle interno ele é muito mais alto, a administração, ela na sua tolerância ao risco, ela aceita correr risco, né, ao invés de implementar esse processo de controle. Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, podemos dizer que o COSO, qualquer um dos COSOs, eles são regras internacionais de implementação de determinada coisa. Por exemplo, no caso do COSO 1, são melhores práticas para quem quer implementar um controle interno. Seria isso? Exatamente, né? E aí, essas práticas, a ideia disso tudo, a ideia do comitê
é criar um material que possa ser implementado numa linguagem simples e unificada para qualquer organização, independentemente da sua esfera de atuação, né, da sua natureza e do seu tamanho. Eu acho que visa mesmo assim, um bem-estar geral. Legal. Eu acho que é isso, né? Legal. Então, essa é a ideia mesmo. Então, assim, os países se juntaram, fizeram um relatório que se transformou no COSO 1. Então, eles falaram, ó, o país que quiser, o país, instituição, órgão que quiser instalar um controle interno, nós temos essas práticas aqui. Toma aí para você poder colocar na sua instituição e se adequar às melhores práticas que vêm sendo adotadas internacionalmente. Então, aqui o Daniel, agora, o que ele está fazendo? Ele mostrando quais são essas melhores práticas, o que o controle interno tem que ter, o que um controle interno, quais os objetivos e assim por diante, tá bom? Então, isso, quem adota o COSO, qual o país ou instituição que adotar o COSO 1 como referência, você pode ter certeza que vai estar adotando essas estruturas e filosofias. Exatamente, Rodrigo, exatamente. Legal. Bom, e aí o relatório segue na definição dos objetivos. E esses objetivos, o relatório classifica em 3 tipos. Os objetivos operacionais, os de comunicação e os de conformidade. Os objetivos operacionais, eles estão relacionados com a eficácia e com a eficiência dos processos dentro da organização, além do desempenho, né, e da qualidade desses processos. Já no objetivo de comunicação, ele abrange aí a divulgação, né, dos relatórios, tanto financeiros quanto os não financeiros, internos e externos, que cabe à organização. E os objetivos de conformidade, ele visa mostrar o quanto da organização adere às normas que regem aquele tipo de organização. Basicamente, é quanto ela respeita da legislação aplicada a ela. E o relatório, uma vez definido todos esses objetivos, ele implementa os processos de controle interno com base nos componentes. Ele divide os processos de controle interno em componentes, que no caso do COSO 1 são 5, né? Ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento. Vamos falar agora de cada um deles, especificamente. Ambiente de controle, ele é a base do sistema de controle interno. Por quê? Porque o ambiente de controle, como o próprio termo diz, ele está relacionado com o ambiente organizacional. Então, está relacionado com a cultura, com os valores, com as atribuições de autoridade e de responsabilidade, com a filosofia da entidade e com o comprometimento com a competência. Então, ele se torna, assim, um ponto muito importante e de grande número de questões, abordando aí a diferenciação entre esses componentes. Já no componente avaliação de risco, primeiro, que um requisito para esse componente conseguir ser implementado é uma definição clara dos objetivos, porque eles vão servir de parâmetro, né? E então eu vou conseguir avaliar os riscos com base em quais tipos de objetivo eu, como organização, pretendo atingir. Mas aí vamos definir risco. O que é risco? Risco, esse conceito cai assim em várias questões.
explicitamente e implicitamente. Risco o risco é a ocorrência de um evento e a sua... Gente, eu esqueci completamente do que eu ia falar. Bora lá. Risco é o risco de um evento acontecer e ele afetar negativamente o atingimento dos objetivos. Então, risco é associado a um conceito negativo, né? Isso tem que ficar claro, porque quando eu começar a falar de oportunidade, a gente vai ver que esse é um conceito de um evento que é positivo. Bom, e na avaliação de riscos, o que cabe fazer dentro desse componente? Identificar e avaliar os riscos relevantes ao atingimento dos objetivos organizacionais. E esse risco e essa avaliação, obviamente, ela sofre influência do ambiente exterior. Já quando a gente fala de atividades de controle, as atividades de controle, elas são essencialmente ações, né, executadas por toda a organização, e elas, o principal objetivo delas é mitigar os riscos e fazer cumprir as diretrizes elaboradas para aquela organização para o alcance dos objetivos, né? Basicamente, COSO 1 é alcance dos objetivos, alcance dos objetivos. A gente vai ver que esse termo ele se repete várias vezes. E ele pode ser tanto de atividades manuais ou automáticas. Aí é onde quando as funções, de fato, elas são segregadas, né? Uma vez que no ambiente de controle a atribuição de autoridade e de responsabilidades, aqui há a segregação das funções. E essas ações são de prevenção e de detecção dessas falhas, desses riscos. Quando a gente fala do quesito do componente informação e comunicação, esse quesito é importantíssimo, porque é com base nas informações que as pessoas se comunicam e fica viável a execução do controle interno. E para definir informação, então, é o conteúdo dentro da mensagem que circula na comunicação. Essa informação ela pode ser interna ou externa, e ela deve ser uma informação de qualidade, para promover um controle de qualidade. A comunicação, ela é um processo contínuo e interativo. Quando a gente fala especificamente do controle ou da comunicação interna. A comunicação interna é o meio que a alta administração se comunica com o nível operacional. E essa comunicação, ela ocorre das duas formas. Por quê? Porque a alta administração informa ao nível operacional como eles vão agir no controle interno, porque cabe a eles também essa responsabilidade, e o nível operacional vai reportar à alta administração todas as divergências deste controle interno para que ele esteja em constante renovação e aperfeiçoamento. E aí é uma tarefa especificamente do último componente. Rapidinho, gente, uma água que está seco. Que é o componente do monitoramento. O componente do monitoramento, ele é o componente que vai avaliar de maneira contínua o desempenho e a qualidade do controle interno. Então, o monitoramento é o monitoramento do controle interno. E ele auxilia, obviamente, no processo de tomada de decisão, porque você vai lidar com a situação e falar como eu vou resolver esse ponto do controle. E
aqui, esses resultados dessas avaliações, eles são avaliados com base em aspectos pré-definidos pela própria entidade, né? Por entidades normativas oficiais ou por organismos ou por organizações normativas aí como o COSO, né? Assim, né? Tendo esse parâmetro não oficial, mas extremamente válido. Legal, Daniel. Diga. Desculpa te interromper. Então, o COSO 1 fala de componente do controle interno. O COSO 2 fala do quê? Calma, a gente vai chegar lá. Então tá, vou deixar para cenas do próximo capítulo. Então, assim, todos Mas esses conceitos, eu peço que vocês prestem bem atenção, porque esses mesmos componentes, eles vão se repetir em COSO 2. Que aí, em COSO 2, vai haver uma ampliação desses conceitos e um desmembramento do componente avaliação de riscos em outros dois, devido à complexidade que é isso. Bom, legal, exatamente. Então, gente, isso que o Daniel está te passando é a estrutura. Esses componentes vocês têm que ter na sua cabeça. Cria um mnemônico, pegue esse desenhozinho que ele colocou aqui e guarde na sua cabeça. Isso aqui é de extrema importância, você saber esses componentes dentro do COSO 1, dentro do controle interno, tá bom? Então, controle interno, é importante você saber que controle interno não é igual a auditoria interna. São coisas diferentes. Então assim, você tem que tomar cuidado, uma coisa que a gente confunde, mas controle interno é auditoria, mas auditoria não é controle interno, esse negócio é doido, aí você fica confuso. Mas, desculpa ter trazido um pouquinho desse conceito para você, Daniel. Manda lá, eu só estou ajudando aqui um pouquinho a gente construir esse raciocínio, esse pensamento, tá bom? Tá. Gente, o lance é o seguinte, dentro de cada componente, vocês vão ver nos materiais aí de estudo, tem uma série de princípios para cada um. Esses pontos aqui, dentro dessas caixas brancas, são parte desses princípios, mas o que importa mesmo é você compreender o que quer dizer cada componente desse. Porque nas questões, elas vão dizer que, aconteceu isso, então eu preciso rever algo no meu ambiente de controle, onde, na verdade, aquilo está relacionado a uma atividade de controle. Então, vamos compreender os conceitos, que eu acho que é mais fácil do que decorar em si, porque são muitas coisas mesmo. São 20 princípios, e quando muda do COSO 1 para o 2 e para o mais atual, eles mudam de escrita, vamos dizer assim, mas o conceito permanece o mesmo. E aí, como o Rodrigo disse, vamos diferenciar o que é auditoria interna de controle interno. O que é? A auditoria interna, gente, ela faz parte de um componente do controle interno. A auditoria interna, ela faz parte do componente do monitoramento, porque é ela que vai fazer essa avaliação rotineira e contínua dentro da entidade. É ela que vai ser responsável por mostrar para a administração onde que estão as falhas, mas não é ela que vai implementar essas modificações. Ela vai fazer recomendações, ela vai falar, olha, com tudo que a gente analisou aqui, as falhas são essas, as nossas sugestões são essas, e aí cabe à administração implementar isso. Então, a auditoria interna, ela auxilia no atingimento dos objetivos. Já o controle interno, como a gente pode ver, ele é uma estrutura, né, que permeia a organização inteira. E ele existe para garantir uma segurança razoável, sempre, ao alcance dos objetivos. Bom, e aí a gente vai especificar um pouco mais
o que cabe a cada um dentro da organização, dentro e fora, né? A administração cabe a responsabilidade direta por estabelecer um sistema de controle interno eficaz, porque é ela que vai planejar, implementar, supervisionar diretamente isso. Já o conselho de administração, que está muito mais relacionado com o conceito de governança, estando numa parte mais normativa, né, uma parte superior da administração, vai caber ali as definições mais estratégicas e a supervisão geral do sistema de controle interno. Aos auditores internos, né, como a gente pode ver, cabe monitorar o controle interno e elaborar as recomendações de aperfeiçoamento, mas não cabe implementá-las. Aos demais funcionários, cabe uma responsabilidade direta de implementar o controle interno na sua esfera de atuação e indireta no sentido de reportar aos superiores as falhas que forem percebidas. E as partes externas ficam responsáveis por fornecer informações de qualidade para aperfeiçoar o controle interno. Dentro dessa parte externa, a gente pode até inserir aí a auditoria externa, né? Porque ela também atua aí e ela pode trazer alguns aperfeiçoamentos, algumas recomendações, se perceber falhas no controle interno. Bom, ok, a gente já definiu os objetivos, os processos, quem vai fazer, e agora como que eu posso dizer que o meu controle interno conseguiu gerar a segurança razoável? Pela presença dos componentes todos, pela eficácia, pela eficiência das operações, né, com base nas divulgações de conformidade, porque além delas trazerem né, à vista como que a entidade está, ela serve de parâmetro histórico, porque você consegue ver uma evolução ou um regresso, né, uma regressão do controle interno. Fica mais fácil de você aperfeiçoar, observando, obviamente, a legislação pertinente e fazendo um controle do impacto dos eventos sobre o alcance dos objetivos. Chegando, assim, no famoso cubo do COSO 1, que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, Jesus amado, o que é isso? Esse tanto de linhas, tanto de cores, tanto de termo. Enfim, mas na verdade é só uma junção de tudo que a gente conversou agora. Na parte de cima estão os 3 objetivos, os operacionais de divulgação, que aí está escrito como relatórios, e de conformidade. Na parte vertical, aliás, ali são as colunas. As linhas, a gente pode dizer que são os nossos componentes. E aqui na terceira dimensão, a gente vê que está os níveis organizacionais, né? Você não consegue desenhar, não, Daniel, em cima da apresentação? Peraí que eu vou desenhar para vocês. Cadê aqui a caneta? Não tem uma caneta aqui, não? Isso. Eu não tenho. Não. Pior que desse modo aqui eu acho que não vai dar. Mas, peraí. Não, peraí. Peraí, cadê? Tá inteira. Será que vai dar agora? Deu aqui. Mas se você... Isso aí, ó. Eu achei aqui o que eu queria falar. Legal. Então, vamos lá. Aí. Que é esse aqui. Não. Agora ficou profissional mesmo. Gente, os componentes, então, são esses aqui. Esses que a gente viu.
onde os processos de controle interno vão acontecer, né, e como eles se dividem. Os nossos objetivos estão aqui na parte de cima, né? Eles vão direcionar a atuação dos componentes, principalmente na análise de risco. Nossa, tá horrível isso, mas é porque o mouse, ele não ajuda. Mas vamos seguindo. E aqui está onde esse controle vai ser implementado, entendeu? Esse é o mistério do cubo COSO 1. Tratando agora... Muito bom, Daniel, ficou bem claro, viu? Gostei de ver. Parabéns. Gente, agora a gente vai passar para o COSO 2 e vamos começar do cubo. A primeira coisa que a gente nota aqui é que surge ali na parte de cima um novo objetivo, que nesse caso, já vou dar esse spoiler, ele vai ser associado, como esse próprio termo diz, ao nível mais alto da organização. O componente da análise de risco, como eu havia dito, ele se desmembra, né? E aí a gente consegue ver que surgem outros 3, onde nós tínhamos 5 aqui, 5 aqui, agora nós temos 8 aqui. Os novos, portanto, eu vou marcar aqui, fixação de objetivos, identificação de eventos e resposta ao risco. Esses 3, eles surgem por quê? Porque em COSO 2, o que aconteceu? As organizações agora elas já tinham um controle, aliás, elas já tinham um manual de como controlar o que ocorre dentro delas. Só que em 2001, 2004, o comitê percebeu uma necessidade de estabelecer agora uma nova padronização, um novo método, né, de gerenciamento do risco corporativo, que é como eu lido com os eventos que me atingem. Percebia-se que as organizações, cada uma reagia de um jeito, apesar de já ter um manual de como que elas agiriam internamente para melhorar os seus processos. Havia essa necessidade de uma melhor resposta aos eventos que afetam a organização. Então, a gente consegue ver que COSO 1 está inserido dentro do COSO 2. ERM significa Enterprise Risk Management, que é gerenciamento de risco corporativo. Então, COSO 2 é um relatório que pega tudo de COSO 1 e fala assim, vamos abranger isso aqui, vamos ampliar essa atuação aqui, para que agora as organizações possam perceber de uma maneira melhor, possam elaborar uma melhor resposta aos eventos e conseguir atingir o seu objetivo, ou seus objetivos organizacionais. COSO 2 traz uma máxima, né, que toda organização existe para gerar valor para as partes interessadas. Então, COSO 2 é voltado para gerar valor, né, através de um melhor gerenciamento do risco corporativo. Dentro do relatório, a gente consegue ver quase, assim, para que mesmo que eu vou fazer isso, né? E qual a finalidade disso? A primeira delas, muito perceptível, né, é a otimização do capital próprio. E quando eu envolvo mais a área estratégica, com o surgimento desse novo objetivo, surge agora o conceito de apetite do risco, e não mais só a tolerância
de risco. A gente vai fazer essa distinção um pouco mais à frente. E alinhar esse apetite ao risco com a estratégia adotada pela organização. Outra coisa que esse relatório busca é fortalecer as decisões de resposta ao risco. A gente vai ver que essas respostas, elas podem ser 4, e os riscos, eles vão ser classificados de 2 formas. E também visa reduzir, né, as surpresas, porque por mais que a gente lide com eventos incertos, no caso de eventos, aliás, eventos incertos podem ser tanto internos quanto externos, mas enfim, quando a gente lida com a incerteza, a gente tem como estar preparado de uma maneira melhor para lidar com a incerteza e sofrer menos surpresas. E aí vai entrar um outro conceito também, que é na distinção desses eventos, a gente vai distinguir eles em risco e oportunidade. Nesse ponto, falando sobre o gerenciamento do risco, ele, assim como o controle interno, ele é um processo contínuo e fluido, aplicado a todos dentro da organização. Então, isso quer dizer uma coisa que envolve muito, faz muito parte da cultura e do ambiente ali da organização. Só que ele é aplicado agora à definição das estratégias. E ele é formulado para identificar esses eventos em potencial, tanto potencial negativo quanto positivo, e também tem que, né, ser capaz aí de fornecer uma segurança razoável para a alta administração e se relaciona com os objetivos estipulados. Vamos diferenciar agora o que é apetite, o que é tolerância ao risco. Apetite, ele está dentro da parte da elaboração da estrutura ou da estratégia organizacional, que é quando eu elaboro a minha estratégia, obviamente eu estou me sujeitando a riscos. E aí eu vou olhar e falar assim, quanto de risco eu estou disposto a correr com base nessa estratégia aqui. Não é o apetite que vai regular a estratégia, mas na estratégia, né, quando eu estou formando ela, eu vou ponderar ali quanto de risco eu estou disposto a correr. Então, ele está diretamente ligado à estratégia organizacional. Já a tolerância ao risco é um nível aceitável de variação de atingimento dessas metas. Isso quer dizer, como que eu posso dizer isso? Vamos lá. Quando o risco ocorre, aliás, quando algum evento ocorre, e aí vai acontecer alguma variação que vai afetar algum dos meus objetivos. Eu vou avaliar o meu objetivo agora e vou olhar e falar assim, qual a prioridade dele, qual a importância dele dentro da organização, e aí eu vou tolerar o risco, eu vou tolerar a variação. Então, ele está relacionado aos objetivos. Está ali vendo, fala assim, não, essa mudança aqui eu aceito, porque não vai ser pior do que eu tentar alterar. Acho que ficou claro isso, gente? Se alguém tiver ficado na dúvida, se quiser que repita, tá bom? Só falar aqui no chat, tá, gente? A gente está aqui, mas... Não, para mim ficou bem claro, tá bom? Você está sendo bem de boa, tá bom? Então, vamos agora diferenciar COSO 1 de COSO 2. Quando a gente vê ali em cinza, COSO 1 trazendo 3 objetivos. E agora em COSO 2 temos 4 objetivos. Os 3, nesse azul um pouco mais pálido, eles já existiam, e agora surge o estratégico, né? Que ele vai surgir no ponto mais alto da administração. A gente percebe que a evolução desses relatórios, eles vão atingindo cada vez um nível mais alto da administração,
para que a informação que saia da alta administração para o restante todo da administração seja melhor. Para que a parte que decide as coisas comece a agir de uma maneira cada vez melhor, cada vez mais padronizada, tendo um parâmetro de qualidade, para que o restante da organização como um todo atue de maneira melhor. Já na diferenciação dos componentes, ali nós tínhamos 5, esses 5 estão em azul claro e em azul mais forte os outros 3. A fixação dos objetivos, ela ganhou um componente próprio devido à sua importância, né? Porque é com base nela que eu vou saber identificar os meus eventos em potencial. Na identificação dos eventos em potencial, eu vou classificar esses eventos em internos e externos e vou também ser capaz de classificar esses eventos entre risco e oportunidade. Desse modo, eu vou conseguir fazer uma avaliação de risco. Aí eu vou pegar esses eventos negativos, vou inseri-los dentro de uma matriz, que isso tudo a gente vai ver a fundo ao longo dos próximos slides. É só para já ir falando mesmo do que a gente vai abordar. Na avaliação de risco, então, eu vou inserir esses riscos numa matriz de probabilidade e de impacto, para que eu consiga elaborar a melhor resposta, né, para o determinado risco. E o restante segue o mesmo perfil. Atividade de controle são as mesmas ações, informação e comunicação, aquilo que a gente já falou, e o monitoramento aí, a gente vai abordar ele mais lá no finalzinho, falando dos aspectos e das técnicas de avaliação. Beleza. Na influência dos eventos, aliás, todos os eventos, a organização avalia, ela pondera ali quais os fatores que influenciam os eventos. E aí, para ter uma ideia melhor, né, de se esses eventos são influenciados por questões internas ou por questões externas, né, como a gente pode ver aí, uma exemplificação do que seria um fator interno e do que seria um fator externo. Temos os eventos tecnológicos, econômicos, de meio ambiente, políticos e sociais como fatores externos, e como fatores internos a tecnologia que a gente usa, infraestrutura, o pessoal em si e os processos dentro da organização. Vamos agora diferenciar os riscos. Por quê? Porque quando a gente separa oportunidade de risco, a gente vê que a oportunidade é um evento que vai ocorrer e vai causar um impacto positivo. O risco é o evento que vai ocorrer e vai causar um impacto negativo. E aí surge a necessidade de se classificar o risco como risco residual e risco inerente. Risco inerente, quando a gente lembra lá das limitações inerentes, logo no início da apresentação, a gente percebe que o risco inerente é um risco que ele já existe antes mesmo de eu atuar, antes mesmo de eu avaliar, saber como eu respondo, tudo. Esse risco ele está lá antes da minha atuação. E depois que eu avaliei o risco e estipulei a melhor resposta a ele, ainda vai sobrar alguma coisa de risco. E o que sobrar, por quê? Porque pode haver falha. Pode haver falha na minha resposta, pode não ter sido... tem esse risco da falha, né? E quando esse risco ocorre, esse risco não. Quando a falha ocorre, ou quando ela não ocorre, ainda existe esse risco residual. Então,
distinguindo eles claramente, o risco residual é o risco que permanece depois da minha resposta. Risco inerente é aquele risco que já está lá antes mesmo de eu responder alguma coisa. Isso aí entra naqueles conceitos que a gente estuda em auditoria, do risco da auditoria, risco inerente, risco residual, risco de detecção, risco, né? Enfim, só para a gente relacionar. Bom, beleza. Falando agora da avaliação desses riscos, na matriz de probabilidade de impacto, ali temos os riscos de alta probabilidade e alto impacto. Para esses riscos, a melhor resposta seria evitá-los e conseguir retirar ele do seu meio. Por quê? Porque o que quer dizer ser um risco de alta probabilidade e de alto impacto? Ele é um risco que a perda ela é muito maior do que o meu custo de negócio. Então, isso quer dizer, não vale a pena, de jeito nenhum, eu correr esse risco. Já quando a probabilidade é alta, mas o impacto é baixo, né, o que isso quer dizer? Que a perda pode ser diminuída com a implementação de uma melhoria. Então, quer dizer, vale a pena eu melhorar para eu perder menos. Então, eu vou reduzir e mitigar esse risco. Já quando a gente analisa um risco de probabilidade baixa e de impacto alto, isso quer dizer o quê? Que a perda certamente é maior do que o meu custo de melhoria. Então, nesses casos, o que eu vou fazer? Opa, se eu vou perder mais, né? Se isso vai ser pior do que eu melhorar, então eu vou dividir ele com alguém, ou eu vou transferir uma parte dele para alguém mesmo. E os riscos e os eventos de probabilidade baixa e de impacto baixo, desculpa, né, gente, porque eu disse tudo risco, 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 mas são os eventos, né? Os eventos de risco. Eles, neste caso, a perda é muito, ela é muito menor do que eu implementar alguma coisa de melhoria. Então, eu vou aceitar. Eu vou virar e falar, não, deixa isso aí, vou controlar, aceitar e manter esse evento de risco. E aí, falando agora especificamente, assim, eu só ponderei aqui em COSO 2 as modificações, né, e as novidades em relação ao COSO 1, porque senão a aula ficaria repetitiva, eu ia falar tudo novamente, informação e comunicação e ações e não sei o quê, então eu preferi ir complementando as coisas com base no relatório de COSO 1. Quando a gente entra no quesito de monitoramento, aí a gente fala assim, como que eu faço uma avaliação eficaz do meu controle, né? Primeiro, eu defino qual é o meu escopo e a frequência deles, né? Obviamente, o que a gente percebe aí? Que esse escopo adequado e a frequência adequada, eles estão mais relacionados com um controle externo, né? Porque o controle interno, quanto mais abrangente, quanto maior a área de atuação dele dentro da organização, menor vai ser a necessidade de eu implementar, de ser, né, de eu ver a necessidade de implementar um controle externo. Por quê? Porque no controle interno, né, realizado aliás, no monitoramento do controle interno realizado pela auditoria interna, que já ocorre e tem que acontecer de maneira rotineira, ele obviamente gera um custo muito menor para a organização, porque já está dentro da organização e ele é capaz de ver uma série de distorções, né, ali, apesar de não ser tão
independente e autônomo quanto o controle externo. No quesito aí, autoavaliação, o que é autoavaliação? Autoavaliação, se a gente for pensar do nível da organização, vai ser o monitoramento pelo controle interno, ou pela auditoria interna. Mas tem a autoavaliação de cada membro da organização aí, avaliando a si mesmo e implementando, assim, como eu consigo melhorar o meu próprio controle interno, né? E aí a gente entra para finalizar aí com a avaliação independente, que no caso seria o controle externo, né? Com uma avaliação por um determinado ponto, né? E com uma frequência adequada aí para a minha organização. Resumindo, COSO 2. COSO 2, então, ele engloba o controle interno, ele está extremamente voltado aí para a gestão do risco corporativo ou empresarial, a gente pode achar com esse nome também. A gente consegue ver aqui, estou com o meu programa está ruim, vou botar aqui numa cor. Então a gente nota aqui que temos agora os nossos 4 objetivos aqui em cima, sendo esse aqui a novidade. Temos nos nossos componentes, que são 8 agora, dando aí uma atenção maior. Se lembra o que é cada um dessas faces? Eu? Que você tinha colocado na outra tela. Você tinha colocado... Não, é porque aqui ficou já. Bom, a parte de cima que está em vermelho são os objetivos. A parte que está em verde aí, que eu estou marcando, que eu acho que deve estar no verde, muito ruim de ver. Esse verde aqui é melhor. Mas, enfim, essa parte aqui em verde, que a gente consegue ver, são os componentes, né? É como que eu vou agir para atingir os meus objetivos, que estão ali em vermelho, né? COSO 2, então, ele vai dar um enfoque muito maior nessa observação dos eventos, na avaliação desses riscos e numa elaboração de uma resposta melhor a cada evento arriscado. E aqui, a parte inalterada do nosso cubo, que vai ficar claro, a parte inalterada do nosso cubo em amarelo, que é os níveis da organização, né? Onde que vai ser implementado. E aí, dando um spoilerzinho já do que seria COSO atualizado 2017, porque o que ocorre, né? Nessa atualização... Desculpa te interromper. Você vai entrar em COSO de 2017, como é que está o nosso tempo aí? Não, isso aqui é bem rápido mesmo. É porque eu dividir em 2, mas tudo bem. Se não está muito prolongado, se não está muito longo, a gente... Porque, assim, foi porrada de informação, eu estou me amarrando, sabe? Estou achando muito bom mesmo, mas como for muita informação, se tiver muito extensa, a gente faz uma segunda etapa. Não. Só para o pessoal conseguir digerir essas informações, que eu estou aqui, cara, ó, você estava falando, cara, mandou bem demais, de verdade. Estou impressionado, parabéns. Que bom. Bom, então, só para a gente já falar aqui, COSO atualizado vai falar principalmente cadê isso aqui? Da governança. Ele vai pegar e vai destrinchar aí como que a missão, a visão e os valores vão influenciar na elaboração da estratégia, né? E o que ficou aí com essa revisão? É que agora é uma percepção dos pontos de vista de toda a organização para ver se há a possibilidade da estratégia não estar alinhada com os objetivos e quais as implicações
das estratégias escolhidas. Por quê? Porque agora vai associar o controle interno, a gestão do risco corporativo com o ganho de desempenho. A ideia agora é mexer na governança, mexer ali na estruturação da estratégia para o atingimento de desempenho. Então, o nosso cubo dá lugar a essa espiral aí que parece um DNA. E, sendo bem breve aqui, para a gente não ficar muito extenso, a ideia é você melhorar a tomada de decisão, obviamente, cada vez mais reforçando aí essa atividade, né, aumentar a visão dos valores e apoiar a missão institucional. Então, tem essa relação forte aí com esse princípio fundamental da organização e um melhor alinhamento para a performance da organização, considerando todos os pontos de vista, e para atender realmente uma expectativa da alta administração. Então, desse modo, a gente vai pegar todos aqueles 8 componentes e eles vão ser redistribuídos em 5 componentes. Só para lembrar que esse assunto às vezes não cai diretamente no edital, porque o edital cobre explicitamente COSO 2. Alguns poucos que cobraram essa atualização, né, explícita, mas cabe a gente saber. Então, ele vai pegar e vai desmembrar aqueles 8 nesses 5 aqui, que seria governança e cultura, estratégia e definição de objetivos, desempenho, análise e revisão, informação, comunicação e divulgação. Na governança e cultura, ali vai estar inserido o nosso ambiente interno, e uma partezinha da... Não, mentira. É basicamente isso, e elaboração do apetite ao risco, a gente vai trabalhar ali mais com os conceitos fundamentais da entidade. Depois a gente vai partir para uma definição da estratégia em si e o alinhamento dela com os objetivos, né? Depois, passando por uma parte de desempenho, que aí já traz a identificação do risco, avaliação do risco e resposta ao risco. Depois, a gente passa por uma análise e revisão, que seria a parte de monitoramento, né? Que é a avaliação dessas alterações para melhorar a performance agora, considerando aí a performance da organização, fazendo com que cada vez a gente perceba que esses componentes, apesar deles terem números ou ordem de cima para baixo, eles são multidirecionais e eles atuam de uma maneira que não tem como você ver quem é o 1 e quem é o 2. Eles atuam em conjunto, né, para que tudo ocorra fluidamente. Por isso que eu acho que o cubo, ele deixou de ser um cubo, né, que ele é estático, e ele passou a ser uma espiral fluida onde tudo ocorre, né? Tem uma outra imagem que a gente acha que é como se fosse um anel, né, por onde a organização passa. Aqui, quando a gente vê esse círculo, é como se esse círculo fosse um anel, né, que a organização passa por esses 5 componentes para ganho de desempenho. E informação, comunicação e divulgação é basicamente a mesma coisa, né, que a gente está falando em COSO 1 e COSO 2. Gente, agora qual a relevância dessa matéria toda que eu dei aqui, extensa pra caramba, cheia de conceitos, que eu espero que vocês tenham compreendido. Eu utilizei aqui com base um caderno que eu fiz no TEC Concursos, de auditoria como um todo, né? Tinha mais ou menos 1.120 questões, de várias bancas, CESP, FCC, etc., porque o CESP não tem muitas questões, principalmente de
certo e errado com relação à auditoria. Então, aí tem mais bancas mesmo. A gente percebe que COSO está aqui, ó, no top 3 de número de questões. Então, é um assunto que cai bastante, né? A gente nota que ele cai muito mais do que, por exemplo, evidências de auditoria, amostragem de auditoria. Isso não quer dizer que, obviamente, se tem mais questões, quer dizer que cai mais. Então, como a gente veio aqui e não veio aqui a passeio, vamos responder aí 3 questões para finalizar essa aula. Qual vai ser a regra da questão? Está aqui, você dá uma lida, a gente dá um tempinho para o pessoal Fechado. responder, aí depois você dá a resposta. Beleza. Combinado? Daniel, eu não conhecia essa atualização de 2017, né? Que eu estudei até 2013, para mim é super novidade, cara. Putz, me amarrei muito, cara. Ó, você foi falando assim, meu Deus, que massa, cara. Ó, mandou muito. O pessoal tá falando aqui também, ó, parabéns, adorei. Verdade. Gente, então vamos lá. Questão número 1. Controle interno consiste no conjunto de processos desenhados para promover uma asseguração razoável quanto ao alcance dos objetivos relacionados a operações, relatórios financeiros e cumprimento das leis. Certo ou errado? Vamos lá, podem passar aí, galera. Quando eu tiver 3 respostas, ele fala a resposta. Tá bom? Ele fala o gabarito. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? É porque tem um delayzinho, tá bom, Daniel? Então, não, ok. Até porque eu dou uma pausa aqui também. Tivemos um Cris Brasil mandou vamos ver. Vamos lá, galera. Quem mais? 3 S. E aí? Pô, gente, é certo essa. É exatamente isso. Controle interno consiste num conjunto de processos desenhados para promover uma asseguração razoável quanto ao alcance dos objetivos relacionados a operações, relatórios financeiros, no caso, divulgações, né, ou comunicação, e cumprimento de leis, que é conformidade, compliance. Então, é exatamente o conceito. Pode aparecer exatamente assim como, é só isso? Não, mas lembra que o CESP é assim, uma resposta incompleta, ela não é errada. Então, é exatamente isso. Se vocês tiverem achado alguma coisa ou erro, fala assim, mas Daniel, pensei que era errado por isso. A Débora falou aqui, né? Que ela achou que era errado por falar em lei. A lei? Mas é conformidade, né? Quando fala de conformidade. Compliance ou conformidade é se a entidade cumpre, qual a aderência dela à legislação pertinente a ela. Para a Cris aqui, a Cris falou para ela que não tem financeiro, tem comunicação. Então, é porque comunicação envolve os relatórios financeiros e não financeiros. Então, dizer que, sim, os objetivos relacionados aos relatórios financeiros não é errado, é só incompleto. Deveria estar aí. Relatórios financeiros e não financeiros. Perfeito. Legal. Parabéns. Vamos à próxima questão. Bom, em uma organização em que ocorram falhas, cuja principal causa seja a inexperiência do seu corpo funcional, em razão do alto índice de rotatividade de empregados, haverá necessidade de aprimoramento do componente ambiente de controle. Como eu tinha dito, as questões elas vão trazer se é o componente mesmo ou não é. Certo ou errado aí, gente? Vamos lá, tendo três respostas, o Daniel San dá o gabarito.
Tivemos 2 Cs. Mais um, mais um, mais um. 3 Cs. Manda ver, Daniel. Exatamente, gente, exatamente. Ambiente de controle mesmo. Mandaram bem nessa. Por quê? Porque tem a ver com o pessoal, tem a ver com por que, que o pessoal está tá tendo uma alta rotatividade. Então, tem que se avaliar aí o que está acontecendo dentro do ambiente da organização para que haja essa alta rotatividade. Bom, nossa última questão, já uma questão aí falando sobre o COSO 2017. Ó, 2019, a prova. Pois é. Então, COSO ERM 2017 ressalta a importância do gerenciamento de risco corporativo no planejamento estratégico e da sua incorporação em toda a organização. Estabelece definições básicas, componentes e princípios para todos os níveis de organização envolvidos em todas as etapas de gerenciamento do risco corporativo. Com base nesse modelo conceitual, não é um desses componentes. Vamos lá, gente. Qual vocês acham? Eu sei que essa última parte eu passei rápido, mas teve um nome que eu não disse quando eu falei como que os 8 componentes tinham sido redistribuídos. Eu acho que eu sei. Ixi, me perdi. Tivemos um C. Ah, peguei aqui. Tivemos um C. Obrigado, Cris. 2 Cs. Vamos lá, galera. Mais um, mais um, mais um, só para dar o gabarito. E a gente dormir em paz. Ficar sonhando com o COSO. Que COSO é esse? Rodrigo, quando eu pensei nessa frase, eu ri tanto, eu falei, gente, eu vou ter que pôr isso. É ridículo, mas eu vou ter que colocar. Mas foi bom. Que COSO é esse? Mais um, galera. Responde aí, pelo amor de Deus. Chuta! Aê! A Etiliana mandou um A. Então gente, vamos lá, dá a resposta aí para nós. É a letra C mesmo, é o planejamento. Foi a única coisa que eu não disse. Esses outros 4 aqui, eles constam lá. E agora qual é o componente que está aí errado? Porque são 5, né? 4 estão aí. Qual que não está aí? Boa. Prova discursiva. Complete a palavra. Complete a frase. Vê se alguém fala aí. Se não falar, eu falo. Alguém consegue lembrar a gente? Componente que não está aí? Está aparecendo as provas do Léo Murga. As aulas do Léo Murga. Pinga fogo. Você participou, não participou? Sim, sim, sim. Né? Vamos fazer um pinga fogo nosso? Vi, mas não participei. Ah, tá. Ó, desempenho? Exatamente, gente. Exatamente. Isso, eu te amo! Aê, mulher! Passou no peito, mulher! Gente, muito obrigado aí pela aula. Vocês foram fera. Cadê? Eu quero fazer aqui. Posso fechar aqui? Eu quero ver vocês agora. Legal. Gente, obrigado. A aula foi fera. Eu adorei ter dado essa aula. De fato, eu estou percebendo que eu gosto disso, porque eu aprendo bastante e eu acho que vocês aprenderam um pouco mais hoje também. Então, isso, né, bota a gente aí mais animado para continuar nessa caminhada. Para todo mundo ser auditor aí junto. Quem quiser ser auditor, né? Quem não quiser. O Daniel é um aluno meu muito empenhado. Ele não começou... enfim, ele começou bem no início mesmo, a gente foi crescendo, evoluindo, mas ele teve um avanço muito exponencial. Ele chegou para mim um pouco mais cru, mas à medida que a gente foi passando as coisas para ele, ele foi aceitando as propostas, pedindo mais, eu fui entregando o que ele queria. E hoje está nesse patamar que ele está, não é à toa. Daniel, cara, assim, de antemão, parabéns por todo o seu desempenho, por toda a sua dedicação, por acreditar no projeto.
Seguindo nessa linha, eu tenho certeza que você vai ter um excelente desempenho na prova. A gente não pode garantir a aprovação, mas Exato. pode ter certeza que você vai estar brigando como gente grande lá. E é o que a gente quer. Que você Coso, brigue e não lute é, com cada... Oi? pelo menos coso eu não erro mais. Com certeza. Bom, como sempre, eu queria saber de você como é que foi essa experiência de se preparar, da aula, vale a pena? Você sugere que a pessoa faça? O que que você acha? Claro, então, eu lembro da primeira aula que eu dei lá para aquele nosso grupo interno. Naquela aula eu estava bem nervoso e acho que foi porque eu não preparei o material do jeito que eu quis, como foi nessa. Nessa eu peguei, li o PDF várias vezes, montei no meu caderno, depois do meu caderno eu montei a aula com os esquemas do meu caderno, e aí eu falei, agora eu me sinto apto a entregar um conteúdo que vai ser diferente. E, enfim, né, passei 3 dias aí me dedicando a isso. Acho que com o tempo a gente consegue achar qual o jeito melhor que a gente passa isso à frente. E foi uma experiência ótima. Hoje eu achei que eu ia esquecer um monte de coisa, um monte de detalhe, mas como eu treinei o dia inteiro, acho que essa é a quarta vez que eu estou apresentando, os, os cachorros aqui de casa, eles não aguentam mais ouvir o que eu disse para eles várias vezes, eles ficaram ouvindo atentamente a minha aula, Que e legal. enfim, acho que essa foi uma ótima aula. Eu disse que a última vez que a aula tinha sido boa, mas que a próxima aula ia ser ótima, e hoje eu acho que a aula foi ótima, então, para mim, foi ótimo. Foi sim, Daniel. Parabéns. A gente sentiu a sua segurança. O pessoal perguntou, eu perguntei, você dava para ver que você estava super tranquilo, super certo do que você estava falando. Então, é aquele momento que você sente que a matéria entrou na sua veia. Você pode verbalizá-la sem ter que recorrer a mecanismos de decoreba, alguma coisa assim. É uma sensação gostosa quando você tem intimidade com o conteúdo, não é? Sim, e, gente, não tenham medo disso. Eu sei que para muitas pessoas pode ser muito difícil você se expor assim em público, mas isso te leva para um limite maior. Assim, que você fala assim, beleza, eu não vou tratar isso como um empecilho, eu vou tratar isso como um desafio. Eu vou falar, eu vou fazer isso vai dar certo, porque eu sou capaz de passar adiante, se eu sou capaz de preencher a prova, que é complexa pra caramba, eu sou capaz de fazer 4 discursivas no mesmo dia, cara, então eu vou saber falar alguma coisa sobre alguém, ou sobre algum assunto, né? E, enfim, vale a pena, façam isso se vocês tiverem a chance, superem essa barreira e vamos passar. Vamos sim. Como eu falo para todo mundo, você não estuda para concurso público, tá bom? Você se prepara para ele. E o que está dentro dessa preparação? O verbo é diferente. Muitas vezes a pessoa se fixa no estudar, mas não é estudar, você se prepara. A preparação ela está dividida em 3 etapas. Você tem a etapa que você estuda a matéria, você tem a etapa que você aprofunda o conhecimento e você tem a etapa que você começa a transmitir essa informação, a etapa que você consegue passar para outra pessoa essas informações de uma forma clara, de uma forma bem intimista com o conteúdo. Então, é nesse estágio, nesse nível que o Daniel está agora. E você é completamente capaz de chegar nesse nível também. Você fazendo as coisas certas e fazendo o que tem que ser feito, você vai conseguir chegar nesse nível tranquilo e conseguir competir em pé de igualdade lá no dia da prova, tá bom? Daniel, de antemão, agradeço mais uma vez, estou assim, ó, super, mega, ultra orgulhoso do material, da postura que você apresentou aqui hoje, tá bom? Realmente é um outro Daniel daquela vez que a gente fez, né? Mesmo. Naquele dia é engraçado que eram menos pessoas e hoje com mais gente aqui no YouTube falando, você
dono da situação aqui, ó. Irmão, eu mato no peito, é comigo mesmo. Eu gostei demais, parabéns. Que bom, Rodrigo, que bom. Gente, legal. Vou tirar aqui você. Brigadão, até a próxima, só para me despedir aqui. Obrigado. Valeu. Gente, então, obrigado mais uma vez. Obrigado demais por ter prestigiado o Daniel. Isso foi muito importante para ele. Você pode ter certeza que isso vai ficar marcado na vida dele para sempre, tá bom? Com certeza ficou na vida de vocês também. Então, se você tem interesse aí de saber como é que é meu acompanhamento um pouco mais, você pode mandar algum comentário aqui, mandar algum comentário aqui embaixo nas mensagens, que eu olho todas elas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, achou importante, te ajudou a chegar mais perto aí da sua aprovação, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Você sabe que o tanto que é importante para mim esse trabalho chegar cada vez mais às outras pessoas, tudo bem? Muito obrigado, já de antemão. Aguarde que semana que vem teremos outro Aprenda Ensinando, com certeza com um aluno aí muito especial, com bastante conhecimento, para que te ajude também a chegar no outro patamar na sua aprovação, ok? Então, já sabe, rumo à sua aprovação. Valeu, tchau, beijo no coração.